A plataforma de que falaremos hoje é uma plataforma que, do ponto de vista tecnológico, é a última a surgir. A última a surgir porque, em relação ao texto, como vocês entenderão, é a mais antiga de todas as plataformas comunicativas, para além da oralidade, obviamente. Na imagem, na fotografia, ela tinha começado a ser desenvolvida a partir de meados do século XIX. A imagem em movimento é aquela que mais tardiamente apareceu. Nós vamos centrar a nossa análise, sobretudo, naquilo que diz respeito ao vídeo televisivo. Há aquilo que é a adequação do vídeo ao meio televisão e depois, mais recentemente, a adaptação que o vídeo tem às novas plataformas digitais, que são o tal pano de fundo desta nossa disciplina. A televisão, tecnologicamente, tem a sua invenção em finais do século XIX. Começaram a fazer-se experiências com a transmissão de dados visuais, mais ou menos ao mesmo tempo em que se fizeram experiências com a transmissão de dados de áudio, mas a rádio desenvolveu-se muito mais rapidamente e a televisão apenas tem o seu primeiro protótipo já na década de 20 do século XX. E as emissões regulares de televisão começam bastante mais tarde. As emissões regulares, até porque a Segunda Guerra Mundial, entretanto, atrasou as experiências que estavam a ser feitas, logo no início dos anos 30, e as emissões regulares de televisão, quer na Europa, quer na América do Norte, começam apenas a partir de 1945, 1946. No caso de Portugal, as emissões regulares de televisão começam apenas no final dos anos 50, em 1957, mas já na década de 50 a televisão estava a ganhar uma popularidade que a fez afirmar-se, sobretudo nas décadas seguintes, como o grande meio de comunicação de massas, superando, ultrapassando claramente a rádio na influência que tinha nas sociedades do chamado mundo ocidental industrializado. Do ponto de vista informativo, a televisão apenas começa a afirmar-se a partir dos anos 60, e é também quando se dá essa afirmação da televisão no campo informativo que a publicidade começa a ganhar nova vida e, portanto, podemos dizer que naquilo que nos diz respeito neste curso de Ciências da Comunicação, isto é, a utilização do vídeo para fins promocionais ou para fins informativos, é a partir da década de 60 que nós temos a estrutura montada para assistirmos à evolução que ocorre até aos dias de hoje. Do ponto de vista da sua composição, o vídeo é claramente um meio de comunicação multimédia por excelência. O vídeo é uma plataforma que já por si conseguia albergar som, conseguia albergar imagem, conseguia albergar texto e tudo de uma forma consentânea e tudo de uma forma integrada. E por isso é que há vários teóricos que, quando se referem ao conceito de multimédia, se referem já àquilo que o vídeo e a televisão puderam fazer a partir do momento em que se instalaram dentro do sistema mediático. Na tal definição mais abrangente, que não é aquela que nós estamos a utilizar aqui, nós poderíamos dizer que esta plataforma era já por si uma plataforma de comunicação multimédia. A verdade é que o vídeo, embora possua todas estas características, acabou por se afirmar essencialmente pelo poder da imagem em movimento. E é a transposição para essa imagem em movimento que vai fazer com que a televisão se afirme como grande meio de comunicação de massas a partir dos anos 60, anos 70, e que ainda hoje seja um dos meios de comunicação social com maior impacto em termos daquilo que é a percepção que as pessoas têm sobre o que passa à sua volta. Os estudos que têm vindo a ser revelados demonstram que, quando interrogadas, as pessoas dizem que é através da televisão que mais têm noção daquilo que é a atualidade e daquilo que são as mensagens comunicativas que acabam por afetar o seu dia-a-dia, nomeadamente as mensagens promocionais. O vídeo, constituindo-se como pilar central da televisão, teve, portanto, um desenvolvimento muito intensivo desde os anos 60 até à atualidade.
E esse desenvolvimento tem sido um desenvolvimento que tem acompanhado praticamente todas as etapas daquilo que é a análise que os teóricos fazem do desenvolvimento do sistema mediático. Foi o vídeo que exponenciou aquilo a que se chama o paradigma da massificação. É a televisão que vem tornar o sistema mediático como um verdadeiro sistema de comunicação de massas, um processo que já tinha sido começado pela rádio, mas que é alavancado pela televisão até níveis que nunca foram ultrapassados por nenhum outro meio de comunicação social. E é também a imagem televisiva que, em termos abstratos, acaba por configurar o próprio conceito de imagem tal qual nós o definimos e tal qual nós o debateremos aqui nestas aulas. A imagem e o conceito, como vos disse, excede, ultrapassa o mero conceito físico da imagem, daquilo que nós visualmente observamos. Quando se diz que um político tem boa imagem ou que um produto tem uma boa imagem ou uma má imagem, nós já não estamos apenas a referir-nos àquilo que vemos com os nossos olhos, estamos a referir-nos também àquilo que nós percebemos como sendo a forma como alguma coisa ou alguém se apresenta perante a sua clientela ou perante a sua audiência. Se um político tem boa imagem, ele eventualmente terá maior capacidade de sucesso em termos eleitorais. Se um produto tem má imagem, a sua afirmação em termos de mercado pode ficar prejudicada. E daí que, em termos comunicacionais, a preocupação com a imagem tenha vindo a ser alguma coisa que dominou as atenções, quer dos profissionais da comunicação, quer também dos teóricos da comunicação, para perceberem exatamente quais eram os ingredientes que faziam parte dessa receita que permite que um produto, uma pessoa ou uma ideia tenha a tal boa imagem. E há aqui um paralelo claro entre essa noção da imagem e essa afirmação que a televisão e o vídeo em particular tiveram ao longo das últimas décadas. Porque da mesma maneira que a televisão acabou por contribuir para aquilo a que os teóricos chamam o paradigma da massificação, também foi o vídeo e a televisão quem ajudaram o sistema mediático a deslocar-se para aquilo a que se chama o paradigma da desmassificação. Isto é, o período em que se começaram a constituir nichos de mercado dentro do sistema mediático, em que as pessoas começaram a querer obter informações ou mensagens comunicativas direcionadas de forma mais perceptível para cada um dos grupos a que eles pertencem. Foi a televisão quem deu contributo significativo, sobretudo a partir dos anos 80, para que as audiências começassem a encontrar espaços privilegiados, separados de outros espaços para o consumo dessas mesmas mensagens mediáticas. E os teóricos aí são mais ou menos unânimes em determinar que a televisão deu um contributo importante para a passagem da massificação para a desmassificação. De igual forma, e ainda continuando nesta análise do percurso da evolução da plataforma vídeo, foi e é a imagem quem também está a fazer a transição do paradigma da massificação para o paradigma da individualização. É a imagem, enquanto conceito central da estrutura organizativa e epistemológica do sistema comunicativo, quem está a fazer o casamento entre a televisão e o computador, para utilizar uma expressão de um autor canadiano chamado Derek de Kerkhove, num livro intitulado O Apelo da Cultura, de que nós já falámos numa aula anterior, que explica exatamente, através dessa expressão do casamento entre a televisão e o computador, o papel central que a imagem de vídeo tem para levar as audiências a transitarem daquilo que é a forma de consumo de mensagens através dos média tradicionais para a forma de consumo específica daquilo que é o novo paradigma baseado nas estruturas digitais. E se vocês repararem naquilo que tem sido a evolução da internet desde meados dos anos 90 até à atualidade, aquilo a que nós temos assistido é a um crescendo da utilização da imagem como processo comunicacional privilegiado para passar mensagens, quer elas tenham um cunho promocional, quer elas tenham um cunho mais informativo.
por razões que são razões tecnológicas. Desde logo, era difícil, numa fase inicial da internet, fornecer dados de imagem, e sobretudo de imagem em movimento, naquilo que era a banda permitida para a transmissão de conteúdos entre os vários computadores. Como sabem, a internet é uma rede de computadores ligados entre si, e numa fase inicial, em termos tecnológicos, o peso dos ficheiros de vídeo eram excessivos para a largura de banda que na altura lhe era permitida. Hoje, a largura de banda já permite que, com muita facilidade, nós passemos ficheiros de vídeo de uns computadores para outros e, portanto, tecnologicamente há uma explicação para esse maior uso e uso mais intensivo do vídeo, mas há também razões que excedem essa componente tecnológica. A verdade é que também a internet, tal como tinha acontecido no paradigma da massificação relativamente à trilogia imprensa, rádio e televisão, também a internet está a compreender aquilo que é a eficácia tremenda, quase que hegemónica, que a imagem tem na possibilidade que as pessoas têm de apreender mensagens comunicativas. Isto não quer dizer que nós possamos olhar para o vídeo como a solução para todas as estratégias comunicativas. Isto é, com esta análise que eu vos fiz, não vos estou a tentar dizer o contrário daquilo que disse há umas semanas, que é o vídeo tem muitas vantagens sobre outras plataformas, mas não faz tão bem como outras plataformas algumas das funções que estão subordinadas às estratégias comunicativas. Por exemplo, o vídeo não tem a mesma eficácia explicativa que tem o texto escrito, como nós veremos na próxima semana. O vídeo é excessivo, por exemplo, naquilo que é a demonstração da exposição visual de uma determinada situação. Se eu quiser mostrar esta sala, e apenas esta sala, eu falo-ei com mais eficácia através de uma fotografia do que o farei através de um vídeo, embora o vídeo seja capaz de visualmente mostrar o espaço onde vocês estão a assistir a esta aula. Mas há, digamos assim, um excesso de capacidade que o vídeo tem relativamente à fotografia para aquilo que é a demonstração, por exemplo, dos pormenores desta sala, quando eu quiser fazer passar essa mesma mensagem. E daí que, naquilo que é a nossa estratégia de comunicação multimédia, as nossas atenções vão centrar-se naquilo que é a potencialidade que o vídeo tem para a exposição das imagens em movimento. O vídeo serve essencialmente para eu mostrar a dinâmica de uma determinada situação. Se eu quiser mostrar alguma situação em que o movimento, a dinâmica, o funcionamento progressivo dessa mesma situação ocorre, o vídeo claramente bate qualquer outra plataforma que nós possamos utilizar. E por isso, no âmbito dos vossos projetos de comunicação multimédia, se quisermos encontrar uma utilidade privilegiada para o vídeo, ela está claramente situada nessa possibilidade de exposição da imagem em movimento e daquilo que é o processo evolutivo que essas mesmas imagens contêm no interior de um determinado conteúdo. O vídeo tem também uma outra função. Tem a função de, por poder agregar outras plataformas no seu interior, isto é, por poder conter também fotografias, por poder conter também áudio e texto, haver já por si uma capacidade de exposição multimédia que as outras plataformas têm mais dificuldade em fazer. E daí que, quando nós estivermos a definir uma estratégia para a utilização de vídeo, possamos também pensar naquilo que é a acoplagem de outras plataformas a este conceito puro da imagem em movimento. Se voltarmos outra vez àquilo que é a análise da evolução do vídeo no sistema mediático nas últimas décadas, nós apercebemos-nos de uma outra característica. Quando o vídeo era utilizado em televisão, a narrativa subjacente ao vídeo era, em muitos casos, transposta para aquilo que era a componente áudio associada a esse mesmo vídeo. Vocês perceberão isto melhor se recordarem de qualquer peça televisiva ou de qualquer anúncio que passe numa estação de televisão. Se vocês repararem, essas imagens em movimento que vocês absorvem
são imagens que têm também som associado. E esse som pode apenas deslocar-nos para aquilo que é a possibilidade de criação de um determinado conceito associado a essa mesma mensagem, por exemplo, uma componente simbólica, ou pode dizer respeito a uma componente meramente demonstrativa e informativa dessa mesma mensagem vídeo. Mas, em qualquer circunstância, estava nessa componente áudio uma parte importante da narrativa. Se vocês se lembrarem, por exemplo, de uma peça informativa em televisão, vocês perceberão que a voz off, que é aquela voz que não tem um protagonista a aparecer, mas que vocês ouvem, contém exatamente a narrativa que ajuda a explicar essas mesmas imagens. E desse ponto de vista, aquilo a que assistimos foi a uma organização informativa em que a imagem serve sobretudo de ilustração daquilo que nós estamos a contar e em que a narrativa fica dedicada à componente áudio dessa mesma mensagem nesse meio que é, de alguma forma, multimédia, chamado vídeo, sobretudo neste elemento televisivo. Agora, se vocês olharem, e na próxima quinta-feira eu trago-vos-ei exemplo disso, para aquilo que é a forma de utilização de vídeo nas plataformas digitais, vocês perceberão que está a haver uma mudança substancial e estrutural naquilo que é o papel que essa tal componente áudio e também componente texto tem na complementaridade relativamente à imagem em movimento. E, progressivamente, nas plataformas digitais, aquilo a que assistimos é a mensagens comunicativas em que a imagem, quase que só por si, e naquilo que é o som ambiente dessa mesma imagem, constitui a mensagem final a ser transmitida. E a narrativa é deslocada dessa voz off para o interior da própria imagem e som associados a essa mesma imagem de forma natural. E por isso, em termos de estratégia comunicativa, o vídeo passou a ser, até porque está agora englobado numa fórmula muito mais complexa e alargada de conceito multimédia, o vídeo passou a ser muito mais autónomo naquilo que é a possibilidade de constituir-se como mensagem comunicativa e passou a depender menos daquilo que era a voz off para transmitir uma determinada narrativa. O que vocês observarão se virem sites, por exemplo, de meios de comunicação social, jornais, rádios ou televisões, porque qualquer um desses meios de comunicação já possui vídeos, aquilo que vocês observarão nesses vídeos é que eles já não têm aquilo que era a estrutura tradicional de composição da peça televisiva, em que o tal áudio constituía elemento referencial da narrativa. Agora, a narrativa está implícita na própria mensagem vídeo, tal qual ela é constituída. E o que é que vocês também verificam? Verificam que esse vídeo muitas vezes não aparece isolado. Aparece muitas vezes depois associado a texto, por exemplo, que serve como de contextualização para aquilo que depois nós vamos ver e ouvir quando passamos essa peça vídeo. E isto demonstra como, na transição dos meios tradicionais para os meios digitais, há também uma alteração substancial e substantiva naquilo que é a compreensão dessa mesma mensagem vídeo. E de que a utilização do vídeo já não obedece aos mesmos cânones e estratégias tradicionais que tinham vindo a ser desenvolvidos desde os anos 60, mas organizam-se agora segundo uma estratégia que é muito mais adequada àquilo que é a visão da comunicação multimédia tal qual nós estamos aqui a tratar. E o vídeo passou a ser apenas mais uma ferramenta que deve servir de complementaridade relativamente a outras plataformas, perdendo-se de alguma maneira aquilo que foi a noção instalada desde os anos 80 até meados dos anos 90 de que o vídeo era por si só uma forma de comunicação multimédia que dispensava outras formas de acoplagem para aquilo que era a constituição da mensagem mediática no seu todo. Do ponto de vista da armazenagem, o vídeo tem uma dificuldade relativamente às outras plataformas que nós estamos a analisar. Em termos de peso, isto é, em termos daquilo que são os bits necessários para a tradução em sistema binário
dessa mesma informação, e aqui voltamos outra vez à noção do Nicolas Negroponte, do bit relativamente ao átomo. O vídeo é aquele que necessita de mais capacidade de transmissão ou de armazenamento. Os DVDs, que eram inicialmente conhecidos como Digital Video Display ou Digital Versatile Display, ou Device, ou disc, ou device, ou display, eram formas de organização, ou são formas de organização e de armazenamento desses mesmos dados, que se caracterizam pela grande capacidade de armazenamento de bits nesses mesmos dispositivos, ou nesse mesmo armazém de dados. A utilização ou a proliferação de formas de comunicação em banda larga tem também vindo a facilitar aquilo que é a transposição desses mesmos dados de vídeo de uns computadores para outros, no interior daquilo que é a rede em que as plataformas digitais agora se movimentam. E isto é um sinal de que esta tendência para a afirmação do vídeo provavelmente veio para ficar e apenas será acelerado nos próximos tempos. O que é que isso nos interessa enquanto estudantes de comunicação multimédia? Interessa-nos na medida em que, sempre que pensarmos agora numa qualquer estratégia de comunicação multimédia, nós teremos que olhar para a plataforma vídeo como uma plataforma que tem cada vez menos constrangimentos em termos técnicos e que tem cada vez mais utilidade em termos substantivos e em que permite, de forma, se for imaginativa, bastante eficaz, conseguir passar as mensagens desde um emissor para um receptor, percebendo também que emissor e receptor são cada vez mais duas faces de uma mesma moeda e que têm, portanto, em termos epistemológicos, uma capacidade de tradução e de percepção muito idênticos naquilo que é o papel que eles desempenham no interior desse mesmo processo comunicativo. E é isso que nós veremos na aula da próxima quinta-feira. Exatamente exemplos de como o vídeo, através daquilo que foi a evolução das suas estratégias, é uma ferramenta extremamente potente para a transmissão de uma série de mensagens, sobretudo se elas depois forem complementadas pelas outras plataformas nas suas características específicas que nós temos vindo a analisar e que são apenas formas de potenciar aquilo que é a capacidade que o vídeo, por si só e exclusivamente, já tinha demonstrado ser capaz de fazer.